Olá, irmãos, graça e paz. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Assim. Aí. Graça e paz, tudo bem? Vamos chegando aí. Graça e paz, família Surf. O Elias está aqui me ajudando. Deus abençoe os irmãos. Vamos começar adorando ao Senhor. Vai compartilhando aí essa live. Vai lá com a Elaine ver se está online na página mesmo. Não sei se vai ter na página hoje. Rapidinho. Ué, tá na página aí do... Não, depois não é depois que eu fiz, não. Vê se tá fechando a página. Aleluia, já vamos começar, tá, irmãos? Pai do Senhor, irmão Luciene. Na página. Só tô confirmando aqui, irmãos, para ver se tá tudo funcionando, tá? Você tá me ouvindo direitinho aí? Você consegue me ouvir? Consegue me ver certinho? Assim que vocês me confirmarem aí que tá tudo certo, eu já começo aqui, amém? Instagram. Não, Elias. Não? Não, no Facebook mesmo. Não fez, sei lá. Amém? Vocês estão me ouvindo aí certinho? Estão me vendo? Se vocês estão me ouvindo e estão me vendo, só me confirme aí, por favor, tá tudo certo, para eu poder dar continuidade aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá assim? Amém. Bem, como eu disse, eu estou aqui com meu irmão Elias, Paz do Senhor, irmãos. um grande amigo, ele vai me ajudar aqui. Sejam bem-vindos a esse tempo precioso. Justo juiz, eterno.
Deus possa estar abençoando cada um. Você que está chegando aí, vai chegando, vá compartilhando essa live, compartilhe com os irmãos aí. Amém? Cadê os irmãos? Eu quero ver todos os irmãos compartilhando essa live para mais pessoas terem acesso à palavra do Senhor hoje. Graças a Paz, Pastor Antônio, Carolina. Carol tá por aqui, Carol. Deus abençoe você e sua família. Cadê o papai? Eu convidei o papai também para vir. Deus abençoe todos os irmãos aí que estão presentes. Vamos compartilhar essa live. Vamos curtir. Deixa o seu alô aí pra gente. Qualquer coisa os irmãos vai comunicando aí que a gente... Às vezes pode ser que a internet esteja um pouco ruim. Pelo menos aqui na Ceilândia tá chovendo um pouco, né? Tá uma chuva bem fraquinha, mas tá bem nublado, bem chuvoso. Qualquer coisa os irmãos vão me avisando aí pra gente tomar as providências, tá bom? Comecei um pouquinho mais cedo. Eu vou cantar aqui mais uma canção pra gente dar início na palavra de Deus. Um abraço, Fábio, mestre Fábio. Olha isso, aquela... Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos declarar isso mais uma vez? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, os santos irmãos, com a graça e a paz. Eu quero dar início aqui à palavra. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, Elias. Se você quiser ir para o cantinho, tá? Eu já te chamo de novo. Amém, meus irmãos? Graça e paz aí para todos os irmãos que estão online, que vão receber a palavra do Senhor. Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção. E hoje Deus concedeu a graça aqui a mim de trazer a palavra aos irmãos. Eu me sinto honrado aqui, agradeço ao nosso bispo em primeiro lugar. Depois a todos vocês que estão aqui também, nós já congregamos há bastante tempo ali na CEF. Amém? Eu quero dar início aqui com os irmãos a 2 textos. Eu quero falar sobre ministério sem crise. Amém? O texto está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Amém? Diz assim: O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Vou ler novamente. 2 Reis 2:12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2. Eu também quero ler uma referência a esse texto aqui. Eu queria ler 2 Reis 13, versículo 14. Tem tudo a ver com o que eu vou falar, então eu preciso fazer pelo menos esse link aqui desses 2 textos. 2 Reis 13, capítulo 14. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Esses 2 textos, amém? 2 Reis 2:12 e 2 Reis 13:14. Então, meus irmãos, primeiro deixa eu introduzir aqui, familiarizar todos a respeito desse texto aqui. O primeiro texto de 2 Reis 2:12 está falando da despedida de Elias. O profeta Elias andou durante um tempo com Eliseu e simplesmente, chegado um dado momento, Elias abriu o Jordão, atravessou Elias e Eliseu. Após a travessia do Jordão com Eliseu, Elias falou o seguinte: Eliseu, pede o que você quiser. Pede o que você quiser que eu te dou. Eliseu falou: eu quero a unção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, não é mesmo? Ele disse exatamente: unção dobrada do teu espírito. E passou pouco tempo, Elias subiu em um carro de fogo. Ele subiu em um carro de fogo e um redemoinho. E esse carro de fogo separou os dois, Elias de Eliseu. A capa caiu, Eliseu pegou e ali continuou seu ministério. E quando ele viu essa cena grandiosa dos carros de fogo, redemoinho e todo aquele acontecimento, Eliseu falou uma frase muito interessante.
que é exatamente o primeiro versículo aqui que a gente leu, 2 Reis 2:12. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa frase, ela vai marcar os dois ministérios, tanto de Elias quanto de Eliseu. Por que eu digo isso? O segundo texto que nós lemos, nós estaremos já no final da vida de Eliseu, no final do ministério de Eliseu, onde Eliseu já estava doente, velho, e a Bíblia diz que aquela doença ali que ele estava já era a doença que ele iria morrer, não é? Ou seja, já estava à beira da morte. E aí o rei Joás foi visitá-lo lá na casa dele, e o rei Joás falou exatamente a mesma frase que Eliseu falou na partida de Elias. 2 Reis 13:14, diz assim, estando Eliseu parecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse a frase que Eliseu tinha dito na despedida de Elias. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Gente, nós vamos falar aqui sobre ministério. Ministério sem crise. O que acontece? Se nós formos pegar esse contexto aqui que nós falamos, nós pegamos aqui a vida de Elias e a despedida de Elias. Você reparou como foi a despedida de Elias e como foi a despedida de Eliseu? Você pode perceber que houve uma diferença muito grande. Eu vou resumir aqui para você. A despedida de Elias foi uma despedida esplêndida. Uma despedida onde Elias gozava de plena saúde. Onde Elias estava no auge do seu ministério. Alguns segundos, alguns minutos, algumas horas antes ali, ele tinha acabado de abrir o Jordão, tinha acabado de fazer um grande milagre. Todo mundo queria andar com ele, mas Eliseu teve a honra de andar com ele. Elias era o mais desejado, as pessoas davam até bens para Elias em troca dos milagres que Elias fazia, mas Elias nem aceitava. Ou seja, ali no final da estadia de Elias aqui na terra, ele simplesmente saiu de cena da vida no mais alto estágio de espiritualidade e de honra que uma pessoa possa ter. Então a gente vê um profeta, um ministério, onde você tem o máximo de honra, o máximo de elevação, totalmente acima, em cima, por cima. E você vê, por outro lado, o final, que a gente leu aqui em 2 Reis 13:14, você vê o final da vida de Eliseu, o outro profeta, ao qual pediu porção dobrada. Você vê uma cena um pouco triste. Você vê uma cena um pouco... Se você fosse olhar nos dias de hoje, as pessoas iriam até se revoltar. As pessoas, porque ele pediu porção dobrada, mas chegou no final da sua vida, ele estava doente, ele estava em uma cama, provavelmente. O rei chega e com aquela voz de pena, provavelmente, o rei olha para Eliseu e fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Naquele momento, quando o rei entra na casa de Eliseu e fala isso, provavelmente Eliseu deve ter feito uma retrospectiva. A Bíblia não diz, mas como é a mesma frase, e é a frase que saiu da própria boca de Eliseu para Elias na despedida, então agora quando o rei fala para Eliseu, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, certamente na mente de Eliseu deve ter vindo uma retrospectiva, e ele deve ter pensado em toda a sua vida naquele momento. Mas nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu não vejo aqui no profeta Eliseu um cara triste. Eu não vejo aqui no profeta Eliseu um cara fraco. Eu não vejo aqui no ministério de Eliseu um final terrível. Eu não vejo aqui na vida de Eliseu e no ministério de Eliseu uma pessoa ranzinza, murmurenta, murmurosa. Eu não vejo nada disso. O que eu vejo aqui no final do ministério de Eliseu é um cara extremamente profético e que está a todo gás. E que mesmo doente, em uma cama, é de lá que sai a profecia, a flecha do livramento, que vai livrar não apenas aquela cidade, não apenas aquele lugar, mas queria salvar todo o país, todo o Israel. E eu começo desenvolvendo isso com você, dizendo o seguinte:
Provavelmente, quando o rei desceu lá do palácio e foi até a casa de Eliseu visitá-lo porque ele estava doente, voltou. O ministério de Eliseu era tão importante, que simplesmente todos ali naquele momento dependiam dele. O rei teve que descer, ir lá na casa dele para poder visitá-lo e ter uma posição de Deus para poder falar com ele. Entenda você o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que muitas vezes você pode não ter fama, você pode não ter estadia nos púlpitos, você pode não ser o mais conhecido, mas eu quero te falar nessa noite que o teu ministério é muito importante. Você não pode parar. Nós vamos entender aqui algumas características rapidamente com o ministério de Eliseu e como ele conseguiu vencer toda essa crise daquele momento. Porque veja, se a nossa situação hoje em dia está difícil, você imagina uma pessoa à beira da morte. Uma pessoa viva, ela pode lutar. Uma pessoa viva, ela pode correr atrás. Uma pessoa viva, por mais que ela tenha problemas e dificuldades e problemas talvez insolúveis, mas ela pode lutar, ela pode correr atrás, ela ainda tem tempo. Agora, no caso do profeta Eliseu, não, gente. A Bíblia diz aqui, no primeiro versículo que a gente leu, 2 Reis 2,12, que ele estava doente da doença que iria morrer. Ou seja, aquela era a última profecia que ele iria soltar. Era a última execução do seu ministério. Era a última vez que ele iria, e ele teria que ser certeiro, ele teria que ter a mesma força e vigor de quando ele iniciou. Então, assim, eu não vejo no profeta Elias uma pessoa caída. Perceba que, mesmo em meio à crise, porque, veja bem, quando o rei desceu e entrou no quarto de Eliseu, ele não precisou fazer nenhum exame nenhum, nem trouxe médicos, nem nada para poder constatar que ele iria morrer. Simplesmente ele olhou e, em outras palavras, meu pai, Carlos José e seus cavaleiros, ele quis dizer, meu Deus, você está morrendo, você vai morrer. E em meio a essa crise, esse problemão no ministério de Eliseu, ele simplesmente não para. Ele tá bom, eu sei que eu vou morrer, em outras palavras, né? Ele tá bom, eu sei que eu vou morrer, mas vamos à profecia. Eu preciso te dar um posicionamento aqui para você continuar e resolver a situação. E é exatamente isso que acontece. Eliseu não se frustra. Mesmo velho, doente, à beira da morte. E perceba, gente, perceba. Eu tô falando do final do ministério. Eu estou falando do final do ministério. Lembra como foi o final do ministério de Elias? Teve carro de fogo, ele subiu até os céus, teve redemoinho, ele desapareceu e ninguém mais viu. Todo mundo entendeu aquela situação como grandiosa, mas o final do ministério de Eliseu não. Não teve carro de fogo, não teve redemoinho, não teve treme-treme, ninguém viu nada, só estava ele e o rei ali. Você percebe isso? Nesse momento de crise, a gente não pode ficar preocupado esperando fogo do céu apenas. É uma coisa que o bispo costuma falar bastante. Tem coisas que funcionavam para a época antiga e que para essa época talvez não funcione mais. Os carros de fogo, o redemoinho, era para a época de Elias. Agora, a gente está em outra época. Agora é o ministério de Eliseu que está em jogo. Agora, Eliseu precisa, independente de carro de fogo, de redemoinho, ele precisa dar uma posição, ele precisa dar uma resposta de Deus, ele precisa exercer o ministério dele com força total. Ele não pode agora simplesmente cruzar os braços e falar, tá bom, rei, você está falando que eu vou morrer aí, então tá bom, eu já estou quase morto mesmo aqui, eu já estou na crise, já estou com um problema, então eu vou me acabar aqui. Não, meu irmão, não. Ele simplesmente começa a dar descrição de como vai ser a flecha do livramento que vai livrar Israel. Ele não para, ele simplesmente segue, ele simplesmente caminha em direção à profecia que ele precisa dar. Ele simplesmente exerce o ministério dele. E é interessante que nem para todo mundo Deus vai mandar carro de fogo, meu irmão. Sabe, nem todo mundo vai estar no auge. Nem todo mundo vai estar numa situação boa. A situação de Elias era top demais.
Ele subiu no carro de fogo, o carro de fogo separou os dois quando eles estavam andando e falou, opa, peraí que eu preciso levar esse daqui. E levou ele no carro de fogo, que foi tomado pelo redemoinho, e foi aquilo ali. Sabe? Nem todo mundo, nem para todo mundo Deus vai mandar carro de fogo. Nem para todo mundo. O teu ministério não pode ser baseado só no carro de fogo e no redemoinho. Você entende o que eu estou querendo dizer? O teu ministério, as tuas obras, o teu trabalho para Deus, ele não pode ser baseado somente na fama. Ele não pode ser baseado somente nos holofortes. Ele não pode ser baseado somente em ficar conhecido. Ele não pode ficar baseado somente em coisas extremamente grandes e poderosas. Não, às vezes Deus quer usar você na tua casa. Às vezes Deus quer usar você na tua rua. Às vezes o teu ministério nem é necessariamente para você usar dentro da denominação, dentro da igreja. Às vezes é para você usar especialmente fora da igreja. Às vezes o teu ministério ele está em crise porque você simplesmente está querendo um carro de fogo. Você está focado ali no carro de fogo e Deus está te falando hoje que você não tem que focar no carro de fogo e no redemoinho, no holoforte. Você tem que focar na palavra, na simplicidade, porque independente da sua situação, seja no carro de fogo, ou seja doente, ou seja perto da morte, ou seja na igreja, seja fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, a tua situação não pode influenciar na tua decisão. A tua decisão tem que ser baseada na palavra. Foi assim que Eliseu conseguiu conquistar e atravessar todo esse momento de crise. E olha que a crise de Eliseu era muito grande, porque, como eu disse, ali ele estava à beira da morte. E quem está à beira da morte, pouca coisa pode fazer. E ele foi certeiro. E ele foi extremamente certeiro. Para você ter uma ideia, ele acertou. Ele estava quase morrendo. Ele estava à beira da morte. Ele estava com a doença que ia morrer. Ele que estava prostrado numa cama. Ele que estava velho. Mas ele acertou. E o rei que errou. Mais pra frente, se você ler o texto, você vai ver. Ele corrigindo o rei. Olha, rei, eu falei para você fazer tantas vezes e você lançou a flecha menos vezes do que era para fazer. E você não fez. Veja como é um ministério que vence a crise e o ministério do rei, que simplesmente não fez o que tinha que fazer. O rei estava sadio. O rei estava bem. O rei estava com as suas faculdades totalmente tranquilas. Ele poderia juntar os estrategistas ali e vencer a guerra, talvez, se ele exercesse o ministério dele bem. Mas ele foi buscar a orientação de Deus. Deus deu a orientação certeira através do profeta, mas o rei não conseguiu exercer o seu trabalho, não conseguiu exercer o seu ministério. Você percebe o quanto é importante, nesse momento de crise, você ser certeiro. Você está de acordo com a palavra. Você está de acordo com os princípios de Deus. Você consegue entender isso? Isso é muito importante, meu irmão. É muito importante que você, nesse momento de crise, não calhe a tua boca. Eu vejo que nesses momentos de crise, os cristãos estão muito caladinhos. Os cristãos escutam tudo, assistem tudo, engolem tudo, recebem tudo. Não, meu amigo. Esse não é o momento de você aceitar. Esse é o momento de você simplesmente ser certeiro. Esse é o momento de você parar de olhar para a crise e começar a olhar para... Foi através de uma palavra profética que Eliseu conseguiu vencer essa mini crise. Aí, esse final do ministério dele estava à beira da morte. Já não tinha muito o que fazer. Então é o seguinte. Os carros de fogo não vieram. Deixa eu tomar uma água. Os carros de fogo não vieram. Isso é verdade. Isso é verdade. Os carros de fogo não vieram. Não teve, no ministério de Eliseu, nós não vemos aquele holoforte, especialmente no final. O final de Eliseu foi um final mais isolado. Foi um final mais tranquilo. O final da vida de Eliseu, do ministério de Eliseu, foi um final mais quieto, sem holofotes, ele, o rei, ele profetizando. Isso é verdade. Mas se você ficar só olhando para o ministério de Elias e começar a ficar comparando o ministério de Eliseu com o ministério de Elias, no final da vida de Elias teve isso, no final da vida de Eliseu não teve isso, não sei o que e tal, você vai cair em um problema muito grande.
Problema muito grande, por quê? Porque para uns Deus dá carro de fogo e redemoinho. Para outros, Deus dá uma palavra profética. Para uns, Deus dá o dom de fazer alguma coisa. Para outros, Deus dá outro tipo de dom. Para uns, Deus concede a ele a cantar, outro a tocar, outro a pregar. O ponto, irmão, é que cada pessoa vai ter um direcionamento de Deus específico. Nós não fomos criados como robôs, onde todo mundo vai ter um final igual, um início igual, um desenvolvimento igual, uma família igual, um marido igual. Não. Nós somos iguais apenas nos princípios. Nós nos movemos através dos princípios, que são os mesmos para todos. Mas até a gente chegar nisso, o próprio apóstolo Paulo falou que ele estava caminhando para chegar nesse nível de perfeição. Então, sim, é verdade que o final de Elias foi top. E o final de Eliseu não foi tão grandioso dessa forma. Mas se você vê pontos positivos e pontos muito importantes que Eliseu tinha e que Elias nem sonhava em ter, você vai ver a importância do ministério de Eliseu e você vai ver a importância do ministério de Elias. Você quer ver um exemplo? Eu até anotei aqui, você quer ver um exemplo? Um exemplo de comparação que a gente só consegue ver ali os holofotes, a gente não consegue ver nos detalhes. O ministério de Eliseu era um ministério que no final, como eu já disse, teve aquele problema. Mas como era a relação política que Elias tinha com os reis da época? Você consegue pegar e trazer na sua mente como é que era a relação, como era a relação de Elias com os reis? Jezabel, por exemplo, a rainha? Você consegue imaginar como era a relação dos dois? Jezabel queria a todo custo matar Elias, os reis da época de Elias, o rei da época de Elias queria matar Elias a qualquer custo, Elias fugia, Elias chegou ao ponto de dizer até que queria a morte, que preferiria a morte. Deus teve que intervir e falar, não, meu amigo, sai da caverna aí, vamos lá, volta pra cima, vamos novamente. Não para agora não. Agora é o seguinte, talvez você não reparou, mas no ministério de Eliseu, apesar desse final que não foi tão glorioso, você percebe que o rei, meu irmão, o rei saiu lá do palácio. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O rei saiu lá do palácio. Ninguém mandou o rei vir, não. O rei, por livre e espontânea vontade, falou, eu vou lá na casa do profeta. Não ficou na sala esperando. Ele foi lá dentro do quarto de Eliseu. A Bíblia diz, a gente leu aqui, ó. 2 Reis 2:12. E vendo Eliseu, chamou, meu pai, Carlos de Israel, seus cavaleiros. Quem falou essa frase foi o rei. O rei estava lá no quarto de Eliseu. Quando é que Elias iria sonhar em receber visita de um rei na vida dele? Hein? Mas você não vê isso. A gente não vê isso. A gente só vê o carro de fogo e o redemoinho. Mas a parte política de Eliseu era um cara muito bem politicamente. Ele se relacionava muito bem com o rei. Você quer ver? Ele se relacionava tão bem com o rei. Que quando ele estava na casa, lá em 2 Reis 4:12, ele estava na casa de Geazi. Aliás, ele estava na casa da Sunamita. E ele falou, a Sunamita ajudou ele, né? A Sunamita preparou um lugar para ele ficar e tal. E ele falou para a Sunamita assim, ele falou para o servo, chama ela aqui, por favor. O servo chamou, isso está em 2 Reis 4:12. O servo chamou, ela chegou e falou, olha, você tem sido muito boa para mim. Então é o seguinte, eu quero te ajudar de alguma forma. Tem como eu te ajudar de alguma forma? Se você quiser, eu falo com o rei alguma coisa que você quiser. Gente, isso é muita marra, não é não? Você já imaginou o cara ter tanta influência política ao ponto de falar com alguém, você quer que eu te ajude? Se você quiser, eu falo com o rei pra você. Eita, meu irmão. Isso é muito poderoso, isso é muito grandioso. Mas a gente não enxerga essa parte do ministério de Eliseu. A gente não consegue pegar esses detalhes da vida de Eliseu. A gente só consegue ver que um tinha carro de fogo e o outro não tinha. Que um subiu aos céus ali e tal, mas o outro não foi. O outro ficou doente e morreu normalmente.
a gente não consegue ver entre as entrelinhas tudo que aconteceu na vida de Eliseu. Por quê? Porque quem fica olhando para a crise, meu irmão, quem fica olhando para a crise, quem fica olhando para o problema e tira o foco da palavra, quem fica olhando para o problema, para a dificuldade e fica olhando para a situação em si e não consegue resolver com uma palavra profética, com uma palavra que está na Bíblia, essa pessoa está fadada a morrer na crise. Se você quer um ministério sem crise, meu irmão, de fato e de verdade, você precisa rapidamente voltar os seus olhos para a palavra do Senhor, voltar os seus olhos para Deus e sempre estar falando palavras proféticas, sempre está falando da Bíblia, sempre está procurando a saída na palavra. Você precisa ser profético, assim como o profeta Eliseu foi. Então o rei chegou e falou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Carros de Israel e seus cavaleiros. Eu vou resumir aqui para me concluir. E eu entendo, pessoal, aqui com esse contexto aqui, que Deus ele é totalmente coerente com os seus princípios. Ele é totalmente coerente com a situação. E ele sabe de tudo e sabe o que faz, sabe o que permite, o porquê permite. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta, nem se arrependa. Então veja bem, veja como Deus é coerente. Se você pegar o profeta Elias, o final da vida dele, teve carro de fogo e teve redemoinho, foi aquela coisa maravilhosa. Se você fosse no exército de Israel na época de Elias, se você batesse na porta do exército de Israel na época de Elias, você iria ver todo mundo em sentido, muitos homens, você iria ver muitos carros de ferro, carros de guerra, todos preparados para a guerra. Israel, na época de Elias, estava preparada para guerrear. Se você pesquisar aí, você vai ver. Israel estava totalmente preparada. Agora, se você pegar versículos antes aí, ou versículos depois, eu não peguei aqui a referência, mas eu peguei aqui a quantidade, como estava o exército de Israel na época de Eliseu. Como estava o exército de Israel na época de Eliseu? A Bíblia diz que tinham apenas 50 cavaleiros, preste atenção, tinham apenas 50 cavaleiros, 50 homens para poder lutar, e apenas 10. Gente, 50 homens e apenas 10 carros de ferro, carros de guerra, para poder lutar. Aí eu te pergunto, Deus é ou não é coerente? Você quer carro de fogo? Você quer redemoinho? Tá bom. Mas como é que tá você para a guerra? Como é que está o exército de Deus nessa terra para a guerra? Será que o exército de Deus aqui nessa terra está preparado? Os carros estão alinhados? A gente consegue defender os nossos princípios nessa guerra? A gente consegue pregar a palavra com ousadia? A gente consegue conhecimento? A gente consegue estudar a palavra? Ou o nosso ministério está como na época do profeta Eliseu, onde só tinha 50 homens para guerrear? Gente, 50 homens, você já imaginou? Como é que 50 pessoas vai vencer uma guerra, seja ela de qualquer proporção? 10, apenas 10 carros, 10 carros de guerra. Você consegue entender como Deus ele é inteligente e sábio nesse aspecto? Você consegue perceber isso? Porque veja bem, Deus não, na época de Elias, o exército estava ok para guerrear, então teve carro de fogo e teve redemoinho. Mas quem sabe, na época de Eliseu, você acha que Deus estaria preocupado com carro de fogo, sendo que só tinha 10 carros de guerra, e apenas 50 pessoas para guerrear, 50 cavaleiros para guerrear? Você acha que Deus está mais preocupado em fazer fogo cair do céu do que consertar os carros, consertar os soldados? Olha, eu tenho certeza que não. Eu começo a concluir essa mensagem aqui. Você acha que, diante do cenário atual, Deus está preocupado em mandar fogo do céu, sendo que tem soldado ferido, desertores, carros quebrados? Será que a gente é capaz de defender os nossos princípios? Você que está me ouvindo aqui, que é cristão,
Você consegue defender os princípios da palavra? Você consegue guerrear ao ponto de defender os princípios da palavra? Aliás, você sabe quais são os princípios da palavra? Você lê e estuda a palavra? Ou o teu ministério talvez esteja como na época de Eliseu, carros quebrados, poucos carros de guerra, poucos soldados para poder guerrear? Olha, Deus não está preocupado em mandar fogo quando o seu exército está todo doente, está todo quebrado. Primeiro, ele vai curar os soldados feridos da nossa época. Depois ele vai chamar os desertores de volta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele vai consertar os carros quebrados, meu irmão. Deus não quer profeta para poder ficar chamando fogo do céu, chamando redemoinho e fazendo cair neve. Não, Deus não está precisando desse profeta. Esse profeta era os profetas da época de Elias. Na época de Eliseu, que é mais ou menos o que nós estamos passando hoje, uma crise, um problema, Deus precisa profeta, meu irmão. Sabe para quê? É para poder entrar na garagem e consertar os carros de guerra. É para poder chamar os soldados feridos. É para isso que Deus está precisando do teu ministério. Talvez os ministérios entram em crise simplesmente porque está querendo o ministério de Elias. O ministério de Elias não é o mesmo ministério de Eliseu. O ministério de Elias era um. Lá os soldados estavam preparados. Lá os carros de guerra estavam todos alinhados. Se batesse na porta do exército, o exército estava ok. Mas ei, meu irmão, e agora? E na nossa época? Como é que está o nosso exército? Será que a gente consegue lutar essa luta? Ou será que o nosso exército está só poucas pessoas lutando ali sozinhos? Como é que está? Como é que está o nosso exército? E eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Eu sou ministro, mas hoje aqui eu estou como profeta também, assim como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, tem muita gente hoje, pessoal, que acha que... Eu não falei da flecha do livramento, eu vou só finalizar aqui falando a respeito da flecha do livramento e a gente encerra. Veja bem, o rei chegou e o profeta Eliseu deu a palavra profética. Falou, lança a flecha do livramento. Flecha do livramento. E o rei, ele teria que obedecer a ordem. Tem gente, pessoal, que acha que a flecha do livramento que vai livrar a nação vai sair da caneta do presidente da república. Tem gente que acha que a salvação da nação vai sair do sindicato, da empresa, do comércio, do governador. Tem gente que acha que a salvação, a flecha do livramento... Leia lá o texto de 2 Reis que a gente leu, que você vai entender um pouco mais de detalhe do que eu estou falando. Ele acha que a flecha do livramento vai sair no mandato aí de alguém, ou quando algum partido assumir, ou quando deixar, ele acha que é a política que vai resolver tudo isso. Não, meu amigo. A flecha do livramento não saiu do palácio do rei. A flecha do livramento não saiu de um estrategista de guerra. A flecha do livramento saiu de dentro da casa do profeta. O profeta que estava quase morrendo. O profeta que estava com a doença, que iria morrer logo depois ali daquela doença. A flecha do livramento, meu irmão, não vai sair da presidência da república. A flecha do livramento vai sair de dentro de uma igreja que ora. A flecha do livramento vai sair do povo de Deus. É através de nós, através dos nossos ministérios. É através do nosso trabalho, é através da leitura bíblica, é através de combater essa guerra com os princípios, é defendendo os princípios bíblicos. Você entende isso? Você consegue imaginar a magnitude disso aí? Então, eu finalizo aqui e eu profetizo que essa palavra chegue a todo o Brasil. Ah, mas só tem 50 pessoas, 40 pessoas aqui. Não, não interessa. A Bíblia diz em Hebreus 1,7 que ele faz dos anjos como ventos e dos seus ministros como labaredas de fogo. Ei, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, comece a agir, comece a trabalhar, defenda os princípios, entre fundo no teu quarto. Foi do quarto que saiu a flecha do livramento. Tem muita coisa para poder falar aqui, mas infelizmente não dá tanto tempo. Veja, foi do quarto do profeta que saiu a flecha do livramento. E eu finalizo aqui com vocês dizendo exatamente isso. A salvação da nossa nação, atravessar essa crise, o teu ministério vai atravessar tudo isso quando você entender exatamente isso aqui que eu te falei. Exatamente isso aqui que eu te falei.
A flecha do livramento que salvou não a cidade apenas, não a casa, não o rei ali, mas que salvou todo Israel, saiu de dentro da casa do profeta que estava em crise, estava morrendo, estava nas últimas ali. E eu deixo essa palavra com os irmãos, que Deus possa abençoar vocês, que essa palavra entre no coração, entre na mente, que você consiga mudar, que você consiga mudar a tua forma de pensar a partir de agora, tá? Não fique parado, não fique calado, não, claro, na medida do possível, obviamente, né? Ninguém tá falando aqui para você ficar doido. Eu tô falando apenas para você entender o princípio aqui da palavra que o profeta Eliseu aqui nos ensina. Na verdade, Deus é poderoso. Deus é muito lindo. Amém? Eu iria cantar mais uma canção aqui, mas eu vou deixar. Amém? Já passei um pouquinho aqui. Eu queria ir até 8h30, mas já passamos. Que Deus possa abençoar. Quero agradecer a todos os irmãos, os amigos aí que entraram na live. Que o Senhor possa abençoar. O Elias que está aqui, que veio me ajudar também. Deus abençoe. O bispo que me concedeu. Eu vi aqui algumas pessoas muito especiais, não dá para falar o nome de todos aqui, mas eu vou citar só alguns aqui. A Carol, que ela sempre está presente aqui nas lives. O pastor Carlos, meu grande amigo. Um beijo pro senhor, pastor Carlos. Pastora Lorena. Todos os irmãos da CEF, gente, sintam-se abraçados. É muito comentário aqui e tá muito longe, eu não consigo. O Fábio tá falando para eu cantar aqui. Será que dá tempo, gente, cantar mais um aqui rapidamente? Será que dá tempo da gente cantar mais um aqui, rapidinho, só para finalizar? Então vamos aqui, então. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, tá, irmãos? A gente já finaliza. Vamos porque ele vive novamente, Elias? Vamos. que vive está. Aleluia! Deus abençoe a todo mundo aí. Um abração pra vocês, tá bom? Deus continue abençoando. Tamo junto aí, viu, gente? Tchau, tchau.